Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Para quem acompanhou na sexta-feira, se eu estou começando esse podcast é porque eu estou viva, né? Tá ótimo, participei ontem da corrida da Miranda, levei mais de 1 hora para concluir o percurso, mas estou bem, né? Apesar da asma, vocês estão vendo aí, a voz não tá nada boa, porque esse clima também, nesse vai e vem, piora muito. Mas agora nós temos 29 graus em Natal, sensação térmica de 31 graus. Tá nublado, já começou a cair uma chuvinha. Essa chuva é esperada mesmo para as 10 da manhã, deve se repetir ao meio-dia, mas aí morre hoje. Volta amanhã às 5 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde morre. Então o pessoal que vai ver o jogo América Jacobina lá na Arena das Dunas, nem precisa se preocupar com capa de chuva, nada, vai ser tudo muito tranquilo, pelo menos de acordo com a previsão aqui. Bom, título de hoje, há 19 anos, vamos relembrar essa data, né? Hoje é dia 4 de junho de 2017, há exatos 19 anos, o América conquistava, desculpem torcedores abecedistas, mas o título mais expressivo, pelo menos se a gente comparar a nível de campanha, de jogadores disponíveis, o título mais expressivo nacionalmente do Rio Grande do Norte. O América se tornou campeão do Nordeste em 1998, né? Então, eu gosto de contar muito essa história, porque eu estava nesse jogo final, lá do dia 4 de junho. Eu vou já passar aqui rapidinho a campanha, como é que foi. Mas quem assistiu aquele jogo não esquece, né? Foi um Machadão completamente vermelho, lotado. Olha, eu não sei nem se eu tenho aqui os números de arquibancada, mas pela experiência que eu tinha da época de frequentar aquele Machadão, que não tinha todas essas coisas que tem hoje de preocupação com segurança, conforto do torcedor. Tinha uns 40 mil torcedores ali, fácil. E foi muito emocionante. A torcida partiu para o campo no fim do jogo. E depois os jogadores saíram em carro do Corpo de Bombeiros, né, até pela Prudente Moraes, até a sede social. Uma festa enorme da torcida acompanhando. E olha que chovia muito em Natal na hora dessa carreata aí até a sede social. Mas mesmo assim ninguém arredou o pé. Eu me lembro, por exemplo, do jogador Vanderlei, que era um xodó da torcida desde 96, quando o América subiu para a Série A. Ficou só de cueca no campo, porque o povo saiu tirando tudo, camisa, chuteira, meia, caneleira, só sobrou mesmo a cueca. Eu me lembro até do constrangimento dele quando ele olhou no meio daquela multidão, que tinham algumas mulheres ali, e tava a Janaína e mais algumas, mas muito poucas. Na época não era muito comum mulher acompanhar jogo. Nessas coisas loucas da vida, de que existe atividade para homem, atividade para mulher. Mas eu me lembro do constrangimento dele naquele momento, mas foi realmente uma coisa que quem acompanhou, quem está aí ouvindo esse podcast e viveu esse dia, não esquece jamais da conquista desse título. Só para lembrar a campanha, então, antes da gente começar realmente a falar sobre o que foi o futebol nesse fim de semana aí para o Rio Grande do Norte, na primeira fase, nós tínhamos um grupo A formado por Bahia, Confiança, Ceará e CSA. Nesse grupo saiu em primeiro o Bahia com 12 pontos, em segundo o Ceará com 11 pontos, foram os classificados. Porque naquela época passavam 2 por grupo, o que vai se repetir na próxima Copa do Nordeste. Infelizmente, a primeira sem a participação do América, né? Até então, até esse ano, o América era o único clube do Nordeste a participar de todas as competições, né? Todas as Copas do Nordeste, todas as suas edições. Infelizmente, vamos viver uma situação inédita nesse ano. O grupo B tinha CRB, Santa Cruz, Sergipe e Vitória. Em primeiro passou o Santa Cruz com 12 pontos, em segundo o Vitória com 10 pontos. O grupo C tinha América, Botafogo, Fluminense e Náutico. Em primeiro passou o Botafogo com 13 pontos, em segundo o América com 10. Para você ver as curiosidades da coisa, né? Os 2 clubes que chegaram à final, Vitória e América, passaram como segundos colocados dos seus grupos. Relembrando aqui a campanha do América, a estreia foi lá nos aflitos com o Náutico, perdeu de 1-0. Aquela velha batida do América, que jogar fora de casa é muito difícil. Na segunda rodada, então, ele empatou com o Fluminense lá no Joia da Princesa, 1-1.
Em casa, finalmente, né, a sua estreia em casa, venceu o Botafogo por 3-2. Foi no dia 3 de março, uma terça-feira. Esses horários loucos de futebol começaram nessa época. No dia 5 de março, ó, 2 dias depois, você vê como as coisas eram nessa época do futebol. 2 dias depois já teve uma partida, o América venceu, perdeu em casa para o Fluminense de 1-0. E no dia 12 de março, perdeu para o Botafogo lá no Almeidão, 3-1. E garantiu sua classificação com a goleada sobre o Náutico no Machadão de 5-0 no dia 19 de março. Ainda tinha mais um grupo nessa primeira fase, que era o grupo D, que tinha ABC, Fortaleza, Sport e 13. E nesse grupo saiu em primeiro o ABC com 13 pontos e em segundo o Fortaleza com 11. Aí foram formados 2 grupos para a segunda fase, porque não era um mata-mata, não. No grupo E, ficaram Fortaleza, Vitória, Botafogo e Bahia. E nesse grupo, aí sim, o Vitória saiu em primeiro com 13 pontos. O grupo F tinha América, ABC, Santa Cruz e Ceará. E nesse grupo, então, o América saiu em primeiro com 15 pontos. Em segundo ficou o Santa Cruz com 10, quer dizer, 5 pontos de diferença para o segundo colocado. O terceiro é o Ceará com 7 e o ABC ficou em quarto com apenas 2 pontos. Vamos relembrar a campanha. O América estreou no dia 26 de março, uma quinta, no Machadão contra o ABC, goleando 4-0. Aliás, esse ano foi um ano também inesquecível nessa parte de clássicos, porque o América não perdeu um clássico para o ABC, seja no estadual, seja na Copa do Nordeste, né? Eu me lembro até de uns torcedores clássicos do ABC que invadiram o gramado na última partida do estadual, que era a entrega das faixas para o ABC, e o América venceu de 2-1. O torcedor entrou, jogou camisa no chão, né? Muito chateado com aquele ano que não deu nada para o ABC, nem empate. Bom, aí o América venceu na outra quinta, uma semana depois, 2 de abril, o Santa Cruz por 3-0. De novo em casa, no dia 9, era só nas quintas, né? O América venceu o Ceará por 2-0. Saiu para jogar com o Ceará no dia 16, na outra quinta. Tudo foi na quinta. No dia 16 de abril, venceu por 2-1 lá no Presidente Vargas, o PV, que era realmente um caldeirão antes dessa reforma aí dele, né? Era um negócio até inseguro. No dia 30 de abril, houve o novo clássico, América e ABC, foi 2-1 para o América. E a última partida, então, do América foi a única que ele perdeu, né? Perdeu para o Santa Cruz. Eu me lembro até que eram os reservas já. Aliás, não eram os reservas, eram os júniors do Santa Cruz, porque não tinha mais chance de nada. O Santa Cruz tirou o time titular, botou os júniors e mesmo assim venceu o América. O América já classificado, ganhou de 3-1. Foi a única derrota do América nessa segunda fase. Aí veio a grande final, né? As 2 partidas da final. O primeiro jogo foi no dia 20 de maio, uma quarta-feira. O Vitória venceu o América por 2-1 lá no Barradão. Público de 3.631 pessoas, segundo o site que eu estou consultando aqui. O árbitro era o Francisco da Silva Mourão, do Ceará. Gol, né? O gol do... Peraí. Aqui não tem... Tá. Certo. Evandro marcou aos 30 minutos do primeiro tempo. Leonardo, esse aqui era do América, empatou aos 3 do segundo tempo. E Flávio era um zagueiro do Vitória, marcou aos 45 do segundo tempo. Eu me lembro até do chilique de Arthurzinho, que era o treinador, no fim do jogo, porque ele botou Vanderlei para entrar no jogo. E Vanderlei, aperreado com o volume de jogo do Vitória, recuou para marcar. Ele disse, eu boto um atacante, ele vira um cabeça de área, né? Ele saiu dando chilique porque o América tomou esse gol aos 45 do segundo tempo. Olha só as equipes, né, de cada um, para vocês verem por que esse título tem tanta representatividade, né? O Vitória entrou com o Sérgio, aquele mesmo que era do Palmeiras, do Bahia, Paulo César, Flávio, Fábio Bilica, Esquerdinha, o original, Donizete Oliveira, Preto e Kleber, Alex Petkovic, no seu início de carreira aqui no Brasil, arrasando.
e Evando. Ainda entraram Donizete Amorim, Elvis e Renato Nascimento. O técnico era Hélio dos Anjos. O América, Gabriel, Gilson, Ronald, Lima e Rogerinho. Montanha, Carioca, Moura e Birubiru. Na frente, Paulinho Kobayashi e Leonardo. Ainda entraram nesse jogo Carlos Mota, Bruno Lima, que era um volante, e Vanderlei, como eu disse, que foi o chilique de Arthurzinho, que entrou e virou cabeça de área, e não o centroavante que ele era mesmo. A curiosidade aqui, minha gente, é que Lima, ele era um volante da base e foi recuado por contusão do pessoal para jogar como zagueiro. Rogerinho era aquele mesmo, né, do Alecrim, que veio virar lateral no América, depois jogou até no ABC também. Montanha era da base, Carioca era da base, Birubiru era da base, então a gente realmente tinha uma grande identificação do clube, né, e do time. E aí, o jogo que hoje, então, faz 19 anos, da grande comemoração, como o América tinha a melhor campanha, ganhou o segundo jogo em Natal. Eu me lembro até que, não vou nem dizer quem eram os dirigentes que deram chilique também, porque não queriam o segundo jogo em Natal, tinham tanto medo do poderoso time do Vitória, que achavam que o segundo jogo poderia ser uma desgraça ser em Natal pela possibilidade de o América tomar uma goleada lá em Salvador e aí a torcida não querer mais nem vir, então a renda ficar muito prejudicada. Olha o pensamento, lógico que isso, depois que o América criou essa couraça nacional, esse tipo de pensamento acabou. Acho que foi até um atrito entre o dirigente e o treinador da época, porque o treinador fazia, sim, questão de jogar a segunda em casa, porque ele achava que era melhor. Na época, se tinha certeza que o segundo jogo em casa era bem melhor. Então, o segundo jogo foi no dia 4 de junho de 1998, uma quinta-feira. O América venceu Vitória por 3-1. O público, isso aqui eu acho que foi pagante, viu, minha gente? Porque tinha muito mais, eu posso garantir, porque os meus olhos viram. 24.431. O árbitro era o Wilson de Souza Mendonça, de Pernambuco. Adoravam chilique também. Os gols foram de Birubiru, logo com 1 minuto de jogo. Paulinho Kobayashi, com 5 minutos. Aí, Flávio do Vitória, né, fez um gol aos 3 minutos, que deixou a torcida um pouco apreensiva. E aos 34 do segundo tempo, Carioca teve muita personalidade para pegar a bola e bater o pênalti, porque normalmente o cobrador era Moura, né? Dessas bolas de pênalti, bola parada. Moura sempre foi muito bom nisso. Então, o América, que foi campeão, tinha Gabriel, Gilson, Paulo Roberto, Lima e Rogerinho. Montanha, Carioca, Moura e Birubiru. Acho que o mais famoso meio de campo do América. Talvez só trocando aí Montanha por Washington Lobo também, que foi de 96. E Paulinho Kobayashi e Leonardo na frente. Entraram André Luiz, que era um zagueiro do Potiguar de Parnamirim. Aliás, era do Parnamirim, ainda existia esse clube na época. André foi um destaque, então, do estadual, que terminou vindo para o América. André Luiz, Lima de novo improvisado. E eu me lembro até que esse povo jogou tão bem que era um comentário meu com Janaína e com mais quem tinha ainda assistido o jogo com a gente, Fernando e tudo, que a gente não tinha nem enxergado que a zaga do América estava sendo André Luiz e Lima. De tanto que esse povo estava jogando, não parecia nem que estava jogando improvisado. Paulo Roberto saiu com pouco tempo contundido, isso eu me lembro bem, que era o titular. Também entrou Bruno Lima, que era um volante, e Vanderlei, de novo, atacante, entrou. Dessa vez, sem chilique de Arthurzinho, né? Ele não virou cabeça de área, ficou lá mesmo no ataque. O Vitória, olha só o time do Vitória. Sérgio, Paulo César, Flávio, Fábio Bilic, esquerdinha. Donizete Oliveira, Preto, Fernando e Kleber. Na frente, Aguinaldo, que era um centroavante matador mesmo, esse estilo Bill. E Petkovic. Depois a gente ainda teve aí a entrada de Donizete Amorim, Evando e Alex. Então, até mesmo pela pontuação, se o negócio fosse pontos corridos, que ponto corrido normalmente é todo mundo contra todo mundo, mas somando os pontos de todas as fases, o América também acabou em primeiro com 28 pontos.
foram 14 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 15, tinha um saldo de 14 gols. Então, essa é uma conquista... Bom, todos os americanos dizem que é a maior do estado. Se a gente for comparar elenco, realmente é a maior do estado. Ninguém vai tirar a conquista do ABC aí de campeão brasileiro da Série C. Mas pelo nível de elenco que tinha o Vitória, que só o Petkovic marcava... só o salário dele já servia para pagar toda a folha salarial do América. Realmente o feito foi muito, muito, muito impressivo e muito importante para o Rio Grande do Norte. Uma curiosidade é que o principal artilheiro do torneio foi Paulinho Kobayashi, do América, que nem era mais tão atacante, né? Ele jogava um pouco mais para trás, mas mesmo assim fez 6 gols e foi daí que começou essa paixão toda da torcida por ele. Ele que voltou a jogar aqui em 2005, 2006 e participou também daquelas campanhas memoráveis, né, em que o América saiu da C para B para A, né, e inclusive passou até a jogar como volante, né? O amor era tão grande que ele recuou para jogar como volante do América. Então fica o registro, há 19 anos estava aí esse grito da torcida de campeão ecoando aqui no Rio Grande do Norte, debaixo de chuva mesmo, uma festa grande. Eu espero que... Bom, fica a dica aí pro América, se tiver alguém ligado aí ao América ouvindo, fica aí a dica para passar pelo menos um clipezinho desse jogo, que foi feito DVD, foi feito muita coisa. Amanhã, no intervalo da partida, né, de América e Jacobina, antes do jogo nem adianta colocar, porque eu acho que todo mundo vai chegar em cima da hora. O jogo, desculpem, o jogo é às 19 horas, então não dá para querer muita coisa antes do jogo, não. Mas acho que no intervalo caía bem relembrar pelo menos os gols dessa grande conquista do Rio Grande do Norte. Ainda mais que esse jogo seria mesmo hoje, no domingo, né? Marcaria a data exata de 19 anos. Ficou para amanhã, mas eu acho que vale a pena relembrar. E certamente teremos uma grande comemoração no próximo ano, nos 20 anos dessa conquista. Bom, vamos falar agora rapidinho da Série B, né? Que ontem teve aí o ABC perdendo para o Santa Cruz. Vamos ver a rodada como foi. Paraná venceu o Goiás 2-0 com gols de Minho e Renatinho. Figueirense perdeu em casa para o Boa 2-0, os gols de Douglas Assis e Felipe Mateus de pênalti. O Brasil de Pelotas venceu o Náutico por 2-0 com gols de Wagner e Nem. O América Mineiro, para mim, a grande surpresa dessa rodada, perdeu em casa para o Paysandu com gols de Rodrigo Andrade e Leandro Carvalho. O Oeste venceu o CRB por 2-0, gols de Júlio César e Alexandro. Será que é Alexandre ou Alexandro a pronúncia? Não sei. Ceará venceu Londrina por 1-0, gol de Roberto. Santa Cruz bateu o ABC por 2-1, gols de Roberto, André Luiz e Adriano Pardal. Luverdense ficou no 0-0 com o Criciúma. Acho que só tivemos 2 empates nessa rodada. Esse 0-0 e 1-1 de Inter e Juventude. Os gols de Nico Lopes e Thiago Marques de cabeça. E ainda houve a vitória do Vila Nova de 3-1 sobre o Guarani. Matheus Anderson, Wesley Matos de cabeça, Giovani e Diego Jussani também de cabeça. Bom, classificação então ficou em primeiro Paysandu com 10, em segundo Santa Cruz com 9, em terceiro Juventude com 8, em quarto Vila Nova com 7. Eu acho que ninguém esperaria uma classificação dessa sem ter o Inter. Você vê como o Inter vai ter que se arrumar muito aí nessa competição. Só tradição não entra em campo há muito tempo, né? Em quinto nós temos o Ceará com 7 também, Oeste em sexto com 7, em sétimo CRB com 7, arruma de gente com 7. Agora vem o grupo dos 6, Guarani oitavo e Figueirense em nono. Em décimo, Internacional, olha só, em décimo, Internacional com 5 pontos. Em 11º, Paraná também com 5 pontos. Em 12º, nossa, eu não sei nem o que é que eu escrevi aqui, acho que é o Boa. Boa com 5 pontos. Em 13º, América Mineiro com 5 pontos. Em 14º, Brasil com 5 pontos. Arruma de gente 5 pontos. E o último dos 5 pontos, o ABC está em 15º.
16º vem o Londrina com 4, e aí já na zona de rebaixamento nós temos Luverdense com 2 pontos, é o 17º. Em 18º, Goiás também com 2 pontos, outro que eu acho que ninguém esperava, 2 pontos apenas. Em 19º, outra surpresa para mim, pelo menos, o Criciúma com 1 ponto. E pasmem, em 20º, Náutico com 1 ponto. Essa Série B realmente começou meio torta, né? Vamos ver se ela se ajeita no caminho ou se vai ser mesmo essa a batida. Para variar, não consegui ver o jogo do ABC, tô em falta, né? Nem ver, nem ouvir. Consegui ver depois uns melhores momentos aí, que tem 11 minutos, inclusive eu divulguei no blog, né? Para o pessoal acompanhar, porque nem todo mundo tem Premiere para assistir, né? Então dá para ter uma ideia do que foi o jogo. Li também a respeito, vi muita gente reclamando da atuação de Bocão, que para mim foi até um tiro certo do ABC nesse ano. Mas o que eu pude ver dos melhores momentos também foi muita infiltração do Santa Cruz pelo meio. Parece que houve um desacerto ali entre zaga e volantes do ABC. Não é para menos que de fato está jogando aí com Jardel, que eu acho que ainda falta muito para realmente virar um titular do ABC em qualquer competição, imagina uma Série B. E parece que ainda houve ontem uma contusão de Oswaldo de última hora e terminou sobrando para o Léo Fortunato sem ritmo entrar em campo. Então eu acredito que muito veio disso. Ainda houve uma coisa que eu acho um absurdo que aconteça nos dias de hoje, que foi mandarem a súmula com uma numeração e Adriano Pardal e Dalberto entrarem com a numeração trocada. Isso aí, minha gente, pode dar confusão grande, não é pouca não, né? Você às vezes deixa até os pontos escaparem por uma besteira dessa. Então não dá para cair num erro desse. Para mim, muito amadorismo, merece muita crítica. E quem é responsável por isso tem que levar um puxavante aí de orelha. Talvez seja interessante até distribuir a numeração com os jogadores antes, para eles também serem responsáveis por conferir essa numeração, porque Dalberto deu uma entrevista depois do jogo falando que eles achavam que a numeração era aquela mesma, não tinham se tocado que estava errado. Então, quanto mais gente olhando, melhor para fiscalizar isso. E para completar, o ABC já joga, parece que na terça com o Paysandu, não vai ter nem tempo de ajeitar o que deu de errado nesse jogo do Santa Cruz e já vai lidar com novos desfalques. Além de Oswaldo, que já ficou de fora dessa partida, Adriano Pardal e Felipe Guedes também não entram em campo. A batida aí agora, né, a torcida é para que ou Márcio Passos ou Anderson Pedra estejam disponíveis, mas ainda que estejam, o ritmo de jogo certamente vai pesar. Todos os dois há muito tempo longe dos jogos. Então, não vai ser fácil, não. Além do horário que é ruim da torcida chegar, porque o Frasqueirão é mais distante. E a engenheiro Roberto Freire é conhecida pelo trânsito ruim nesse horário. Mas a torcida tem que comparecer e tentar compensar essa desorganização tática e técnica do ABC, que apareceu no jogo de ontem. E a tendência é que persista nesse jogo de terça, pelo pouco tempo para se organizar as coisas e pelos desfalques. Aí eu já vi, assim, o pouco que eu vi de imprensa, assim, criticando o desacerto do time. Olha, eu acho que a imprensa do Rio Grande do Norte... Eu vou falar da do Rio Grande do Norte porque eu não acompanho muitas coisas nacionais, mas de vez em quando eu vejo as nacionais, é do mesmo jeito. Quando o time vence, é o melhor do mundo. Quando perde, é o pior, tem que ser escorraçado, treinador, jogador, tudo. Não pode ser assim. O campeonato é longo, vão existir desfalques. E a gente sabe que, por exemplo, a diretoria do ABC tem levado com muita dificuldade financeira essa equipe. Mas não dá para jogar um trabalho todo fora, porque jogou lá no Arruda e perdeu para o Santa Cruz, que, aliás, era para ter feito até mais um gol, mas o árbitro terminou anulando erroneamente, né, o terceiro gol do Santa Cruz. É normal que a equipe oscile. Se não fosse assim, não existiria a estatística enorme comprovando que o mandante leva vantagem numa partida, né? Essa é a realidade. Então, eu não sei para que esse cavalo de batalha todo, porque o ABC perdeu ontem do Santa Cruz. Lógico que quem torce quer sempre que o time vence,
Mas eu noto que a imprensa daqui, o pouco que eu vi, viu, minha gente, porque não deu para acompanhar nem programa de rádio, nem nada. Foi só mesmo olhando pela internet. A imprensa daqui faz um carnaval muito grande. Se o time vence é o melhor do mundo, se perde é o pior do mundo. E não é assim que um campeonato se desenrola. A batida do ABC, me parece, é realmente tentar permanecer na Série B, para quem sabe, depois de pagar suas dívidas, se organizar, tentar um voo mais alto. Mas, como eu disse, essa Série B anda muito doida, a gente não sabe nem o que é que vai rolar aí pra frente, tem que aguardar pelo menos esse primeiro turno se encaminhar mesmo para o fim, lá perto já de 12ª rodada, 13ª rodada, para a gente ter uma ideia mais clara do que vai rolar, já que tem muita gente trocando treinador, contratando reforços e tudo, então aí a gente vai ter um retrato mais fiel das coisas, mas de antemão eu digo isso, né, não dá para achar, porque perder uma partida que tá tudo errado, né, que o trabalho tá errado e não, vamos esperar. Agora, já digo de antemão também que a desorganização por desfalques tende a continuar na terça-feira, não tem nem tempo de ajeitar o que deu de errado, a não ser que o jogo do ABC se encaixe muito bem com o jogo do Paysandu. Aí existe isso, né? Porque o povo só olha para um time, mas existe, sabia? Um time do outro lado com 11 jogadores e um esquema tático. Então, às vezes bate, às vezes não bate. Mas eu achei pesado, né, o nível das críticas pela partida de ontem, apesar de não ter visto o jogo, mas vi os melhores momentos. E essa é a minha opinião. Agora vamos chegar para o jogaço de amanhã, né, América e Jacobina. Olha, primeiro eu vou logo dizer, Jacobina não é essa moleza toda, não. Porque antes de começar a Série D, foi passado um quadro, até mesmo por Leandro Campos, e era esperado isso mesmo. Ora, você olha, a América se desfez todo, Sergipe se desfez quase todo, Jacobina se desfez todo. E a única equipe do grupo que tinha mantido uma base e que tinha ido bem nas competições que disputou era o Muricy. Então, o Muricy era o time a ser batido. Essa era a realidade de então. Se imaginava o quê? A baba do grupo é o Jacobina. América e Sergipe estão ali na mesma batida pela tradição, mas o Muricy se enfiava ali entre os dois com força, porque tinha mantido uma base e tinha feito uma boa campanha nas outras competições que disputou. Aí o que aconteceu? O Sergipe é que virou a baba, né? O Sergipe está aí com 2 derrotas, é o contrário do América, né? 2 vitórias, o Sergipe está com 2 derrotas. Até o presidente parece que renunciou por lá. Uma crise como essa que o América viveu agora no primeiro semestre, que já era para ter vivido antes, na verdade, porque um rebaixamento para a Série D já é motivo suficiente para um torcedor americano se envergonhar, ainda mais o que está à frente do clube que levou a isso. Bom, o Muricy é uma boa equipe, mas não assustou, pelo menos aqui em Natal, tanto que o América fez 3-0 até com uma certa facilidade, se quisesse tinha feito 4 ou 5, mas o Jacobina, que era esperado como a baba do grupo, o Jacobina engrossou com todo mundo, né? Olha, para vocês terem uma ideia, em 2 partidas o Jacobina tem 4 gols marcados. Né? Ele conseguiu virar a primeira partida em casa contra o Sergipe para 2-1. E lá no jogo do Muricy, ele manteve ali o empate durante um bom tempo, 2-2, e terminou perdendo já no finzinho do jogo. Então, não é um osso fácil de roer. O osso é sempre duro de roer, né? Não tem esse osso mole, não. Não é cartilagem, não. Então, o Jacobina não é essa baba que se imaginava. O jogo deve ser duríssimo aqui em Natal. E a batida do que se vem esperando, até Leandro Campos vem falando a respeito disso nas suas entrevistas, é um Jacobina forte aqui, e até a gente sabendo a tendência de chilique de Leandro Campos com mudança de escalação, não sei o quê, o América tem implantado aí uma escalação mais ofensiva. Eu até separei aqui 2 entrevistas para a gente ouvir, eu não gosto muito de reproduzir porque o som não fica muito alto, mas uma
é a de Leandro Campos. Vamos ver o que é que ele espera para esse jogo, né? Vamos ver se dá certo aqui para a gente ouvir o treinador do América. O América está com música, ele está líder do grupo. Dá para ter tranquilidade ou não? Olha, na verdade nós estamos tranquilos. Agora com a responsabilidade em relação a essa próxima partida. Eu penso que é um jogo de vital importância dentro dos nossos planos, né, na busca da classificação. Como nós temos comentado e falado, os jogos em casa, eles são vitais para que se consiga realmente essa classificação. Então, o fator casa ele é muito importante. Se nós ganharmos os jogos em casa, a partir de agora, a pior das hipóteses que venha acontecer longe de casa ou fora de casa, nós estaremos com a nossa condição de classificados mais tranquilos. Não sei se em primeiro ou em segundo lugar. Então nós temos que entender que nós não estamos classificados, que nós precisamos muito desse resultado. Vai ser um jogo difícil, porque nós temos que primeiro entender as circunstâncias do jogo. O adversário também vem com objetivos e nós não vamos desrespeitar em hipótese alguma. Sabemos que a equipe jacobina tem fatores bons dentro da sua condição de equipe e nós temos que procurar, dentro do que vai ser a nossa proposta de jogo, talvez até superar algumas dificuldades, principalmente no aspecto defensivo do adversário, que deve estar mais fortificado. Pedro Campos, você colocou o Ederson no ataque, jogador, são jogadores de características diferentes. O que é que você avaliou aí da participação dessa formação? Na verdade não foi o Guto no lugar do Ederson, né? Na verdade o Cascata que veio fazer a função do Guto e o Ederson fazendo a função do Cascata. Então na verdade, dentro dessa organização tática, nós estamos jogando hoje com 3 atacantes de ofício, um homem de referência e 2 atacantes de velocidade, especificamente o Jean e o Ederson, e o Cascata, que é um meia de frente, chegando por trás desses 3 homens. Então é uma estrutura tática bem definida, bem ofensiva, só que lógico que nós podemos até ter alguns problemas defensivos em virtude do próprio Cascata não ser um bom marcador. Mas eu estou procurando investir, até porque o jogo é dentro de casa, numa condição onde a gente tenha muita força ofensiva e possa, né, acreditar que a força ofensiva ela resolve os nossos problemas, principalmente no que se concerne aí a finalizações, a conclusões, e dentro do possível, se nós conseguirmos, né, essa condição de gols, talvez depois, posteriormente, a gente possa alterar. Olha, na verdade, houve alguns desencontros, né, e é normal, mesmo porque são jogadores que estão chegando agora, ainda acostumados, né, talvez nos seus antigos clubes, né, a jogar de uma forma. Nós aqui temos algumas incumbências diferentes. Eu espero que na base da conversa, na base até do que nós temos ainda de tempo, né, nós temos 2 dias ainda para preparar a equipe, eu espero que haja evolução, principalmente dentro dessa organização de movimentações desses 3 homens, o Cascata, o Jean e o próprio Ederson. Bom, então, não sei, será que dá para confiar que o América vai mesmo de Fred, Marcos Júnior, Cleiton, Paulão, Danilo, Jonatas, Robson e Cascata, Jean Silva, Lucão e o Ederson? Não sei, acho muito ofensivo para o perfil de Leandro Campos, mas pelo que ele deve ter visto então do Jacobina, ele deve ter notado Jacobina bem postado defensivamente e apostando numa abertura maior do América para conseguir fazer esses gols. Não sei, ele ainda parece que testou tirar a Cascata e colocar Giovani. A gente tinha a notícia dele mesmo na semana passada, que se Robert voltasse, ele seria o titular da lateral direita e ele deslocaria Marcos Júnior para o meio, exatamente para essa função que ele puxou o Cascata para fazer, quer dizer, sacando o Guto da equipe. Não sei, realmente nós vamos descobrir amanhã o que é que se passa na cabeça do Leandro Campos, o que seria melhor. Eu gostei muito da equipe quando jogou aqui com o Muricy. Contra o Sergipe,
tecnicamente, não taticamente, tecnicamente, alguns jogadores já não estiveram tão bem e aí terminou prejudicando a equipe, mas você vê, quando o time está bem postado e até tem valores acima, que eu desde que o América fez essas contratações, que eu digo que essa equipe não faria feio na Série C, o América, apesar disso, conseguiu fazer 2-0, apesar de não fazer uma boa equipe contra o Sergipe, uma boa partida contra o Sergipe, conseguiu vencer de 2-0 fora de casa. Então, mas lá no jogo eu gostei muito da apresentação de Wederson, né? Entrou bem na equipe. Os atacantes do América estão funcionando, né? Eu sei que tem gente cobrando muito de Jean Silva, de Lucão, mas eu não sei o que é que se pode cobrar mais. Um adora dar assistência e ainda faz gol. O outro tem uma cabeçada mortal e faz gol também. Então não é hora de mexer nisso, não. Eu não sei se eu mexeria para essa equipe, para essa partida contra o Jacobina, mas Leandro Campos certamente enxergou alguma coisa nas partidas contra que o Jacobina fez, né, contra Murici e Sergipe, que ele entendeu que seria melhor escalar um América mais ofensivo. Ou tudo não passa de um grande migué. E nós saberemos amanhã, a partir das 19 horas, se isso é migué ou não. Agora, na última entrevista que eu vou reproduzir aqui rapidinho também, eu queria mostrar o Jean Silva, que eu achei ele, desde o começo que eu acho ele bem doidinho, mas eu achei a entrevista tão cativante, ele tão doce, né? Eu adoro esses doidinhos cativantes. Então, vou passar aqui o que ele falou a respeito da pressão, de jogar com gente chegando para a posição dele, né? E o América, a campanha que tem feito. Eu achei interessante, já até coloquei transcrevi, né, o que ele falou no blog, mas vamos ouvir ele falando porque é ainda mais interessante. Se der certo aqui, deixe-me ver. A gente vai ouvir Jean Silva, então. Atacante Jean Silva marcou um gol super legal que deu ao América uma certa tranquilidade na partida. Eu conversava com o Lucão no jogo aqui em Natal e dizia a ele, Jean, Lucão, essa situação é meio complicada, porque tem muito atacantes. Tem duas situações, quer dizer, atacante que não marca gol, ele termina desaparecendo, essa é a realidade. Você vê isso assim? Olha, eu vejo diferente, né, que primeiramente boa tarde. A disputa é boa, quando a disputa é sadia. É sempre bom a gente saber que no banco tem um cara que, se entrar, vai render o mesmo, tanto até melhor do que você. Que a gente aqui está em prol de uma empresa, que é o América. Então eu fico feliz por ter jogadores tão bons no banco, que pode entrar e em qualquer momento resolver o jogo. Você também marca, né? Esse é um fator importante que mantém forte no setor de marcação, apesar de ir ao ataque, mas a marcação é importante, já. Que hoje é o futebol moderno, né? Ninguém pode fazer só uma função, né? E hoje todo mundo marca, todo mundo ataca, o sistema defensivo começa do Lucão até o Fred. Então, isso aí é uma parte boa que eu tenho, que eu consigo fazer isso muito bem, então isso está sendo útil para o time. Fazer esse gol tira um pouco do peso, o jogador se solta mais em campo. Vocês agora vão enfrentar o Jacobino jogando em casa novamente. O América já tem 5 gols na competição. Como é que vai ser essa nova partida? Com certeza, o gol da confiança, da alegria. Futebol, a alegria do futebol é o gol, né? A gente fez, eu fiz, o Cão fez, o Danilo fez, então todo mundo tá bem. Então a gente vai entrar leve. Claro que a gente sabe que do outro lado vai ter 11 jogadores querendo vencer, e a gente vai entrar firme e vai procurar fazer os gols. Jean, a gente nota de que o grupo no total tem assemelhado muito bem, tem recebido muito bem o tático do treinador Leandro. Sim, a gente tá procurando jogar do jeito que ele pede, a gente está procurando entender isso, e a gente nunca é perfeito, a gente tem que estar sempre procurando melhorar, a gente nunca pode achar que está bem, porque que no futebol todo dia aparece alguém melhor, né? Então a gente tem que dar o melhor sempre, procurar entender direitinho e fazer e executar. Olha, Jean Silva já mora no meu coração. Adorei a entrevista dele, né? Muito, muito carismático, né? Falando que tem que melhorar, que é bom saber que tem gente no banco querendo entrar e que vai resolver, né? Eu acho que o espírito é esse mesmo. E ele é um cara que se doa mesmo, né? Bem doidinho, se doa a equipe, dá carrinho lá atrás, corre para marcar, corre na frente para receber. Fez um bonito gol contra o Sergipe. Eu até publiquei o vídeo para que o pessoal prestasse atenção
como ele olha o tempo inteiro para o goleiro. Ele não olha para a bola que ele recebeu, ele mantém o olhar no goleiro e no último segundo é que ele bate na bola para fazer o gol. Muito bonito o lance do gol de Jean lá contra o Sergipe. Eu já digo de aqui, de antemão, né? Já tá morando no meu coração. Só se fizer uma coisa muito grave é que vai sair desse lugar. Também aproveito para falar aqui do que Eduardo Rocha falou hoje na Tribuna do Norte, dizendo que precisa da ajuda do torcedor. Ele comenta lá, quem quiser ler a entrevista muito interessante sobre a Copa do Nordeste. Mas vamos falar do América, que é o que importa. A Tribuna pergunta a ele, então, o que é que ele espera desse jogo, tanto dentro de campo quanto a questão financeira. Ele diz: dentro de campo, nós esperamos um jogo divisor d'águas, porque se nós levarmos em consideração a edição do ano passado da Série D, o último colocado entre os segundos melhores classificados terminou com 8 pontos. Então, se nós ganharmos o Jacobina, que não é um jogo fácil, pois esse Jacobina, mesmo estando em segundo, é o melhor ataque depois do América. Ele tem um gol só a menos do que o América. Marcou 2 gols fora de casa no jogo que perdeu no Muricy. Então, não é um jogo fácil, o torcedor não pense que é um jogo fácil. Ele tem que chegar lá com a presença pujante, incentivando o América do primeiro ao último minuto. Em ganhando, eu lhe diria que nós asseguramos, devido ao ranking do ano passado, a classificação. O que é muito pouco ainda, mas já é o primeiro passo. A partir daí, tentar uma posição melhor para cruzar no primeiro mata-mata com o segundo jogo aqui em Natal. O time está organizado. Opa, me perdi. É um time que briga do primeiro ao último minuto. Nós temos um bom sistema defensivo e isso tem levado também que os gols surjam, porque o sistema defensivo leva a bola adiante e dificulta a vida do adversário. Não tomamos nenhum gol e esperamos seguir nessa meta, porque se não tomar gol, pelo menos perder você não perde. E a possibilidade de ganhar também existe. Então, espero que o torcedor esteja lá presente, chegando cedo. O jogo é às 19 horas. Sair direto do trabalho para o estádio, de preferência com seu ingresso na mão. E aí que ele compra essa temporada, porque ele já vai pagar R$60 e vai assistir a 2 jogos ao invés de pagar 60 e assistir só um jogo. É uma questão de aritmética. Ele paga menos e ainda divide no cartão em 2 vezes lá na sede. Aí a Tribuna pergunta sobre a questão financeira e ele diz: eu lhe diria que não tem nem como fazer um planejamento. O planejamento é quase que diário. Por exemplo, nós tivemos agora um sucesso muito grande na venda das temporadas dos 3 primeiros jogos. Nós chegamos a arrecadar algo em torno de R$150 mil. Isso foi um alívio para as finanças do clube, para o custeio, para complementar algumas coisas que estavam faltando. Já para o mês de maio, felizmente, nós temos assegurados os recursos para pagar o mês de maio e acredito que até terça-feira o América está quitando integralmente o mês dentro do prazo legal, antes do prazo previsto pela legislação. Aí começaremos a montar junho. Junho, qual a ideia que nós temos? É chamarmos os conselheiros, aqueles que ainda estão com o ano de 2017 em aberto, que eles ponham o conselho em dia. A outra fonte de receita é a Arena, que nos repassa contratualmente uma quantia X que não posso aqui revelar por força de contrato. E a outra é a Time Mania, que eu faço um apelo ao torcedor que for para o jogo na segunda, que vamos mandar fazer algo de 2.000 apostas, que ele disponibilize lá o preço de R$2, aquele que puder levar essa quantia a mais. O que esperar do mata-mata? A Tribuna pergunta. O mata-mata é muito traiçoeiro, porque de repente você pode estar num desses 2 jogos sem 2 ou 3 melhores jogadores seus por algumas circunstâncias de cartões amarelos, de contusão, mas é aquela história, esse risco corre os 2 lados. Para você minimizar esse risco, está muito claro na cabeça da comissão técnica e também dos nossos atletas, que é quem, em última análise, é quem decide. Quem está em campo é que precisamos terminar em primeiro lugar. Isso levará um certo conforto, qual seja jogar a primeira na casa do adversário, puxa ele para seus domínios para ser a partida decisiva. Aí tenho certeza que o América não vai botar menos de 15 a 20 mil torcedores. E o apelo que a gente faz ao torcedor é que compareça na segunda-feira em massa. Então é isso, minha gente. Está sendo esperado realmente um público aí na casa dos 10 mil torcedores para essa segunda-feira. Não deixe para comprar o ingresso em cima da hora. Hermano Moraes já disse ao Vermelho de Paixão que serão 6 portões abertos para que a torcida entre com conforto e consiga assistir o jogo desde o início. O segredo é, compre logo seu ingresso, compre logo sua temporada, leve o seu cartão de sócio torcedor, chegue na hora, direto vindo do trabalho, né? Chegue cedo
e vamos empurrar o América nessa partida dificílima, mas que tem tudo para ser a partida da classificação para a segunda fase, que aí a história apaga tudo, começa tudo de novo. Deixo uma boa semana para todo mundo, um convite para sexta, às 7 da noite sobre outros assuntos e domingo aqui às 10 da manhã sobre futebol. Até lá!